Imagine dois homens caminhando numa estrada empoeirada, saindo de Jerusalém, indo para uma vila chamada Emaús. Estão de cabeça baixa, conversam baixo, estão tristes. O homem em quem eles tinham apostado a vida tinha sido executado 3 dias antes. Crucificado, sepultado. Acabou. Aí um desconhecido se aproxima na estrada. Pergunta o que eles estão discutindo. Eles contam tudo, achando que ele é o único em Jerusalém que não sabe da história. E aí esse desconhecido faz uma coisa estranha. Ele começa a explicar a Bíblia inteira para eles, começando por Moisés, passando por todos os profetas, mostrando que tudo aquilo, do começo ao fim, falava de uma pessoa só. Quando os dois finalmente percebem com quem estão andando, ele desaparece da mesa onde tinham parado para comer. Eles dizem uma frase que ficou famosa: "Não ardia o nosso coração quando ele nos abria as Escrituras." Está em Lucas capítulo 24, versículo 32. E o detalhe que muita gente passa batido está no versículo 27, logo antes. Começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Em todas, não em algumas, em todas. Essa frase é a chave do vídeo de hoje, porque essa cena diz uma coisa que a gente normalmente não percebe quando lê a Bíblia parte por parte. Diz que ela tem um plano, tem um arco, tem uma direção. Não é uma biblioteca de textos religiosos, não é uma coletânea de histórias antigas, não é uma antologia de literatura hebraica e cristã. É um livro só, com uma história só, escrita por mãos diferentes ao longo de 1500 anos. E hoje vamos entender como essas peças se encaixam. Vamos começar pelo problema, porque o problema é estranho. A Bíblia tem 66 livros se você for protestante, 73 se você for católico, mais ainda se você for ortodoxo. Foi escrita ao longo de aproximadamente 1500 anos, por mais ou menos 40 autores diferentes, em 3 línguas: hebraico, aramaico e grego, koiné. Em 3 continentes: Ásia, África e Europa. Os autores incluem rei, pescador, médico, pastor, cobrador de imposto, profeta, sacerdote, fazendeiro, gente que nunca se encontrou, gente que viveu separada por séculos. E mesmo assim, do primeiro versículo de Gênesis até o último versículo do Apocalipse, esses livros contam uma única história, com começo, meio e fim, com personagens recorrentes, com temas que vão e voltam, com promessas feitas em um livro e cumpridas 16 livros depois. Isso é estranho, não tem outro livro assim no mundo. Para entender como funciona, primeiro precisa olhar a estrutura. Como o livro está organizado. A Bíblia se divide em 2 grandes blocos: Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo é escrito majoritariamente em hebraico, com alguns trechos em aramaico. Cobre desde a criação até cerca de 400 anos antes do nascimento de Cristo. O Novo é escrito em grego koiné. Cobre a vida de Jesus, a fundação da igreja e cartas que circularam entre comunidades cristãs no primeiro século. Mas aqui já tem um detalhe que muita gente não sabe. Para quem é judeu, não existe Antigo Testamento. Existe o Tanakh. Tanakh é uma sigla. Em hebraico, é TNK. As 3 letras vêm das 3 partes em que os judeus organizam a Bíblia hebraica. A primeira é Torá, que significa instrução ou ensinamento, e são os 5 primeiros livros, de Gênesis a Deuteronômio. A segunda é Neviim, que significa profetas, e inclui desde Josué até Malaquias, organizados de um jeito diferente do que conhecemos. E a terceira é Ketuvim, que significa escritos, e inclui os Salmos, Provérbios, Jó, e mais um conjunto de textos: Torá, Neviim, Ketuvim. Tanakh. E olha que coisa interessante. Em Lucas, capítulo 24, versículo 44, depois da ressurreição, Jesus aparece para os discípulos e diz: "Convém que se cumpra tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Lei de Moisés é a Torá.
Profetas é Nevim. E Salmos é como Jesus chama a terceira parte, os Ketuvim, porque os Salmos abrem essa seção. Ele está citando exatamente a estrutura Tanakh. Estava operando dentro da Bíblia hebraica que existia no primeiro século. E ele diz que tudo, em todas as três partes, fala dele. Isso não é detalhe pequeno, é enorme. Significa que a primeira interpretação cristã do Antigo Testamento veio do próprio Jesus. E ele leu o livro inteiro como uma história única, apontando para ele mesmo. Agora vamos para outra peça do quebra-cabeça. O Novo Testamento tem 27 livros, 4 evangelhos, o livro de Atos, 21 cartas e o Apocalipse. Mas aqui também tem uma coisa que pouca gente conhece. A primeira lista que organizou exatamente esses 27 livros, do jeito que existe hoje, apareceu numa carta escrita em 367 depois de Cristo. Foi escrita por um bispo chamado Atanásio, que liderava a igreja de Alexandria, no Egito. Era uma carta que circulava todo ano entre as igrejas e ficou conhecida como a Carta Festal número 39. Foi a primeira vez que alguém escreveu em ordem exatamente os 27 livros do Novo Testamento que conhecemos. Isso quer dizer que a igreja inventou a Bíblia em 367? Não. Quer dizer que esses livros já circulavam, já eram lidos, já eram tratados como escritura há mais de 200 anos. Atanásio só formalizou o que a igreja já reconhecia. Mas o ato de formalizar foi importante, porque antes dele tinha gente tentando jogar livros fora. E aqui entra um personagem que poucos conhecem, mas foi decisivo. Marcião de Sinope. Marcião viveu no segundo século. Foi expulso da igreja de Roma em 144 depois de Cristo. E o motivo da expulsão é o que interessa. Marcião acreditava que o Deus do Antigo Testamento era um Deus diferente do Pai de Jesus. Para ele, o Deus do AT era violento, vingativo, territorial. O Pai de Jesus era amoroso, gentil, universal. Então, Marcião propôs uma solução radical: jogar o Antigo Testamento fora. Ele organizou o primeiro cânon cristão da história, e nesse cânon só incluiu uma versão editada do Evangelho de Lucas e 10 cartas de Paulo, sem as pastorais. Mais nada. Sem AT, sem Mateus, sem Marcos, sem João, sem Atos, sem Apocalipse. A igreja olhou para essa proposta e disse não. Porque se você joga o AT fora, você perde a história inteira. Perde Adão, perde Abraão, perde Moisés, perde Davi, perde os profetas, perde as promessas que Jesus diz que veio cumprir. E aqui aparece um princípio que ficou famoso na teologia cristã. Foi formulado por Agostinho de Hipona, no século V. Em latim, novum in vetere latet, vetus in novo patet. O novo está escondido no velho, o velho está revelado no novo. Os dois testamentos não são adversários, são duas metades da mesma história. E essa unidade tem um nome no próprio Novo Testamento. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, Paulo escreve uma frase que ficou famosa. Em português, toda a Escritura é inspirada por Deus. Mas a palavra grega que Paulo usa é theopneustos, theos, Deus, pneu, soprar. Toda a Escritura é Deus soprada. Soprada por Deus. Esse adjetivo é único no Novo Testamento. Só aparece nesse versículo. E a imagem que ele cria é poderosa. O sopro de Deus atravessou 40 vozes em 1500 anos, mantendo a coerência. Para entender essa unidade na prática, precisamos falar de uma palavra hebraica que carrega o livro inteiro. A palavra é Berit. Em hebraico, escreve-se B-R-I-T. Em português, é traduzida como aliança ou pacto. Aparece o tempo todo na Bíblia. Mas a etimologia dela diz mais do que a tradução entrega. Berit vem de uma raiz que significa cortar. A raiz é karat. Em hebraico, você não fazia uma aliança, você cortava uma aliança. Por quê? Tem uma cena em Gênesis, capítulo 15, que explica. Deus faz uma aliança com Abraão.
E o ritual é estranho para o olho moderno. Abraão pega vários animais, corta cada um ao meio e arruma as metades em duas fileiras, formando um corredor entre os pedaços. Aí, durante a noite, uma chama acesa passa entre os pedaços. Essa chama representa a presença de Deus. O significado simbólico era claro para a mente antiga. Quem passava entre os animais cortados estava dizendo: se eu quebrar essa aliança, que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais. Era um voto com sangue. Por isso, Berit vem da raiz cortar. Aliança é coisa séria. Aliança é vida e morte. Agora olha o que acontece quando os judeus, lá pelo século III a.C., traduzem o Antigo Testamento para grego. Essa tradução é a Septuaginta. E os tradutores precisavam escolher uma palavra grega para traduzir Berit. Em grego tinha uma palavra óbvia, sinteke. Significa acordo, contrato, pacto bilateral. Um contrato entre duas pessoas que negociam termos. Os tradutores olharam para essa palavra e não usaram. Escolheram outra. Diateque, que carrega outro sentido. Diateque significa disposição testamentária. É a palavra grega para testamento no sentido de última vontade. Disposição unilateral. Aquele que escreve o testamento decide os termos, e quem recebe a herança não negocia. Por que essa escolha? Porque os tradutores entenderam que a aliança bíblica não é negociação entre iguais, é decreto de Deus. Deus estabelece os termos e Deus se compromete. O ser humano recebe. E é por isso, em português, falamos em Antigo Testamento e Novo Testamento. Testamento vem dessa palavra grega, diateque. Testamento Velho, Testamento Novo. Duas alianças, duas disposições, mas do mesmo Deus, da mesma história. E olha a costura que isso cria. Em Jeremias, capítulo 31, versículos 31 a 34, Deus promete por meio do profeta uma nova aliança, uma Berit Shadashah, uma aliança nova, escrita não em pedra, mas no coração. Mais de 500 anos depois, na carta aos Hebreus, capítulo 8, versículos 8 a 12, o autor cita Jeremias 31 inteiro, palavra por palavra, dizendo que essa nova aliança foi cumprida em Cristo. O profeta hebraico escreve em hebraico no século VI a.C. Autor cristão escreve em grego no século I depois de Cristo, distância de 600 anos. E uma costura tão precisa que a citação é literal. Isso é o tipo de coisa que mostra a unidade do livro, não é coincidência. Não é interpretação forçada de leitores cristãos depois. É o próprio Novo Testamento dizendo, em letras claras, que está cumprindo promessas feitas no Antigo. E essa promessa de Jeremias não é a primeira, não é nem a segunda. Para entender o arco do livro inteiro, precisamos voltar para o começo, bem no começo. Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Adão e Eva acabaram de comer do fruto. O jardim entrou em colapso. Deus fala com a serpente, com a mulher, com o homem. E nessa fala, no meio do julgamento, Deus diz uma frase para a serpente que parece simples, mas é a primeira promessa de redenção da Bíblia. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Os primeiros cristãos chamaram esse versículo de proto-evangelium, que é grego para primeiro evangelho. Proto, primeiro. Evangelium, boa nova. Primeira boa nova. Por que primeira? Porque é a primeira vez na Bíblia que Deus promete um descendente da mulher que vai esmagar a cabeça do mal. E os cristãos leem essa promessa como apontando, lá no comecinho de tudo, para Jesus. E o detalhe da palavra descendente no hebraico é fino. A palavra é zera, que significa semente, no singular. Não descendência coletiva, descendente individual. Um descendente específico que vem da mulher, que enfrenta a serpente, que paga um preço, o calcanhar ferido, mas vence, esmagando a cabeça. Para a mente cristã, essa cena é o gancho de onde toda a Bíblia pende.
Tudo que vem depois, Abraão, Moisés, Davi, profetas, exílio, retorno, Jesus, é Deus desenrolando esse fio que ele puxou em Gênesis 3. E a sentença de fechamento dessa história aparece no último livro. Apocalipse capítulo 12, descrevendo uma visão simbólica, mostra uma mulher dando à luz uma criança e um dragão tentando devorar a criança no nascimento. A criança escapa, o dragão é derrotado. E o texto diz, no versículo 9, que esse dragão é a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Antiga serpente. Isso não é coincidência. O autor de Apocalipse está puxando o fio direto de Gênesis 3. A serpente do jardim e o dragão do Apocalipse são o mesmo personagem. A inimizade prometida lá foi cumprida aqui. Mas tem mais. Se a história começa num jardim, em Gênesis capítulo 2, com a árvore da vida no centro, um rio que sai dali regando tudo, e Deus caminhando entre os humanos, olha onde a história termina. Em Apocalipse capítulo 22, versículos 1 a 5, aparece uma cidade nova descendo do céu. No centro dela tem uma árvore da vida. Dela sai um rio. E o texto diz que Deus volta a habitar com os humanos, sem véu, sem distância, face a face. O livro começa num jardim e termina numa cidade-jardim. A árvore proibida vira árvore acessível. O rio do Éden vira o rio da água da vida. Aquele caminhar de Deus no jardim que terminou em fuga e expulsão, volta como tabernáculo permanente. A primeira cena e a última cena estão conversando uma com a outra, mesmo separadas por 65 livros e milênios de história escrita. 66 livros, 1.500 anos, 40 autores, e essa única promessa atravessando a Bíblia inteira, do terceiro capítulo do primeiro livro até o último capítulo do último livro. A gente está começando a ver o desenho. Mas para entender a estrutura inteira, precisamos olhar para os vários blocos desse arco. Vamos por partes. Depois do jardim e da queda, a história poderia ter acabado ali. Adão e Eva expulsos, a terra amaldiçoada, Caim mata Abel, a humanidade afunda. Em Gênesis capítulo 6, a corrupção chega a um ponto que Deus envia um dilúvio. Noé e a família sobrevivem, mas o dilúvio não muda o coração humano. Logo depois, em Gênesis 11, vem Babel. A humanidade tenta construir uma torre até o céu. Deus confunde as línguas, espalha os povos. E aí, em Gênesis capítulo 12, acontece uma virada estranha. Deus escolhe um homem, um nômade saindo de Ur dos Caldeus, chamado Abrão, depois rebatizado Abraão, e faz com ele uma promessa que vai costurar o resto do livro. Por que escolher um homem só? Por que não consertar o mundo inteiro de uma vez? Esse é um dos contornos mais interessantes da Bíblia. Deus age através de uma pessoa, depois uma família, depois um povo, para alcançar todas as nações. Vai do micro para o macro, do particular para o universal. A promessa a Abraão tem 3 partes. Em Gênesis 12, versículos 1 a 3, Deus diz que vai dar a Abraão uma terra, uma descendência, e que por meio dele todas as famílias da terra serão abençoadas. Repare nessa última parte. Todas as famílias, não só a descendência de Abraão. Todas. A promessa pessoal já carrega uma escala global desde o primeiro momento. E aqui aparece de novo a palavra zera, semente. Lá em Gênesis 3, era a semente da mulher que esmagaria a serpente. Agora, em Gênesis 12, é a semente de Abraão que vai abençoar as nações. O fio continua. Abraão tem Isaque. Isaque tem Jacó. Jacó tem 12 filhos, que formam as 12 tribos de Israel. Um deles, José, é vendido como escravo no Egito. Vira braço direito do faraó. Salva a família da fome. E aí a família inteira desce para o Egito. Cresce em número. Vira um povo. 400 anos depois, esse povo está escravizado. Faraó oprime. Deus levanta um homem, Moisés, para tirar o povo do Egito. E é nesse momento, no livro de Êxodo, que aparece um padrão que vai voltar várias vezes na Bíblia.
Os estudiosos chamam de padrão de redenção. A gente pode chamar de padrão de saída. Como funciona esse padrão? Tem uma situação de escravidão. Deus vê. Deus chama um libertador. O libertador enfrenta o opressor. Tem um ato de juízo. No caso do Egito, as 10 pragas. Tem um ato de proteção, a Páscoa, com o sangue do cordeiro nas portas. E o povo atravessa as águas, no caso, o Mar Vermelho, saindo da escravidão para a liberdade. Esse padrão é tão central que vai ser citado pelo Antigo Testamento inteiro. Quando os profetas querem lembrar Israel de quem é Deus, eles dizem o Deus que te tirou do Egito. É a credencial de identidade do Deus da Bíblia. E na Páscoa, em Êxodo capítulo 12, tem um detalhe que merece atenção. O cordeiro escolhido para ser sacrificado tem que ser sem defeito. O sangue dele é passado nas portas. E o anjo da morte, ao ver o sangue, passa por cima daquela casa, sem ferir. A palavra hebraica para essa passagem é Pesach. É de onde vem a palavra Páscoa. Mais de 1000 anos depois, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, João Batista olha para Jesus e diz uma frase aparentemente simples, mas densa. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro, mesma palavra, mesmo significado simbólico. E os 4 evangelhos sincronizam a morte de Jesus com a festa da Páscoa. Padrão estabelecido em Êxodo, cumprimento anunciado em João, distância de mais de 1000 anos, mesma costura. Depois do Êxodo, o povo chega ao Monte Sinai. Lá, Deus dá a lei, a Torá. Não é só os 10 mandamentos, é um sistema inteiro de instrução. Como adorar, como viver em comunidade, como tratar o estrangeiro, como gerir a terra, como descansar. A lei não é dada para salvar o povo. O povo já foi salvo do Egito. A lei é dada para ensinar o povo a viver como o povo de Deus. E no Sinai, Deus dá também o projeto do tabernáculo, uma tenda portátil onde a presença de Deus vai habitar no meio do povo. Aqui aparece outro tema que atravessa o livro. Deus quer morar com os humanos. Aquele caminhar do Éden, que foi interrompido na expulsão, vai sendo recuperado aos poucos. Primeiro numa tenda, depois num templo, depois num corpo, depois numa cidade inteira. 40 anos no deserto. Moisés morre. Josué entra na terra prometida. Os juízes governam. O povo cai num ciclo. Peca, é oprimido, clama. Deus levanta um libertador, paz. Peca de novo. O livro de Juízes é esse ciclo se repetindo. E aí, o povo pede um rei. Deus dá. Saul, o primeiro, falha. Davi, o segundo, vira o ponto central. E aqui aparece outra promessa que vai costurar o resto da história. Em 2 Samuel capítulo 7, versículos 12 a 16, Deus promete a Davi que vai estabelecer um descendente dele no trono para sempre. A palavra usada é Zera de novo, a semente de Davi, um descendente cujo reino não terá fim. Salomão, filho de Davi, constrói o templo. A glória de Deus desce no templo. Mas Salomão também se desvia no fim da vida. Depois dele, o reino se divide. Norte, Israel, 10 tribos. Sul, Judá, 2 tribos. E aí entra a era dos profetas. E o que os profetas faziam exatamente? Profeta na Bíblia hebraica é Navi. Significa porta-voz, aquele que fala em nome de outro. Os profetas não eram principalmente adivinhos do futuro. Eram juristas espirituais. A função deles era processar Israel diante das cláusulas da aliança, lembrar o povo do que tinha sido prometido, apontar onde a aliança estava sendo quebrada e anunciar as consequências. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Oséias, Amós, Miqueias. Cada um com voz diferente, contexto diferente, mas todos com a mesma costura. Em Isaías, capítulo 7, versículo 14, aparece a promessa de uma criança chamada Emanuel, que significa Deus conosco. Em hebraico, Imanu, conosco. El, Deus, Deus conosco. Esse mesmo nome reaparece para falar de Jesus no começo do Evangelho de Mateus.
Em Isaías 53, alguns capítulos depois, aparece o retrato de um servo sofredor, ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. Esse capítulo descreve com tanta precisão um sofrimento substitutivo que ficou conhecido entre estudiosos como uma profecia-chave do messianismo bíblico. Em Miqueias, capítulo 5, versículo 2, o profeta aponta o lugar específico onde esse governante vai nascer: Belém. Cidade pequena, esquecida no mapa, 700 anos antes do nascimento de Jesus. E em Daniel, capítulo 7, aparece uma figura misteriosa. Um filho do homem, em aramaico Barenash, que vem com as nuvens do céu e recebe um reino eterno. Barenash, filho do homem. É exatamente o título que Jesus mais usa para falar dele mesmo nos evangelhos. Ele se chama de Filho do Homem mais de 80 vezes. Mas o povo não escuta os profetas. Em 722 a.C., o Reino do Norte cai para a Assíria. Em 586 a.C., o Reino do Sul cai para a Babilônia. O templo é destruído. O povo é levado para o exílio. E aqui acontece uma das coisas mais surpreendentes da história religiosa do mundo antigo. Quando um povo era derrotado naquele tempo, a conclusão lógica era que os deuses do povo derrotado eram fracos e os deuses do vencedor eram fortes. Era para Israel ter abandonado seu Deus, não abandonou. Pelo contrário, foi no exílio que a fé judaica se aprofundou, que os textos foram coletados, que a esperança messiânica ganhou contornos mais nítidos. 70 anos depois, o povo volta. Reconstrói o templo. Esdras lê a Torá em voz alta na praça. Neemias reconstrói o muro de Jerusalém. Os últimos profetas, Ageu, Zacarias, Malaquias, fecham o Antigo Testamento. E aí cai o silêncio. 400 anos. Sem profeta. Sem nova palavra escrita que tenha entrado no cânon hebraico. E o que esses 400 anos de silêncio significavam para quem vivia neles? Significavam espera. Esse período entre Malaquias e Mateus é chamado de período intertestamentário. O povo continua. Os impérios mudam. Persa, depois grego, depois romano. A esperança messiânica fervia em meio à ocupação estrangeira. Grupos diferentes esperavam coisas diferentes. Uns esperavam um rei militar. Outros esperavam um sacerdote purificador. Outros esperavam um profeta no estilo de Moisés. Quase ninguém esperava o que aconteceu. Em Mateus, capítulo 1, e em Lucas, capítulo 2, o silêncio se quebra. Uma jovem em Nazaré recebe um anjo. Uma criança nasce em Belém, exatamente onde Miqueias tinha dito, 700 anos antes. Os evangelhos contam essa história de 4 ângulos diferentes. Mateus escreve para leitores judeus, mostrando como Jesus cumpre o Antigo Testamento. Marcos escreve para leitores romanos, foco na ação. Jesus como servo poderoso. Lucas escreve com precisão histórica, atento aos pobres, aos estrangeiros, às mulheres. João escreve diferente dos 3, mais teológico, mais simbólico, abrindo com uma frase que ecoa Gênesis 1. No princípio era o Verbo. E os 4 convergem num mesmo ponto. Jerusalém, Páscoa, uma cruz, um sepulcro vazio. E é nesse ponto que tudo que foi prometido encontra ponto de chegada. A semente da mulher esmaga a cabeça da serpente no Calvário. O cordeiro sem defeito é sacrificado na Páscoa. A nova aliança é cortada com sangue. O templo verdadeiro é destruído e reconstruído em 3 dias, como Jesus mesmo fala em João capítulo 2, versículo 19. O filho de Davi senta no trono. O filho do homem, das nuvens de Daniel, se identifica. Mas a história não para na ressurreição. Ela continua. Em Atos, capítulo 2, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desce sobre os discípulos. Aquela presença que era da tenda, depois do templo, agora habita pessoas. A promessa antiga de que Deus derramaria seu Espírito sobre toda a carne, feita pelo profeta Joel, é citada por Pedro naquele mesmo dia.
Promessa antiga, cumprimento novo, costura impecável. A igreja nasce, espalha. Paulo escreve cartas, Pedro escreve cartas, Tiago, João, Judas e o autor de Hebreus. Cada carta resolve um problema específico de uma comunidade específica, mas todas continuam puxando o mesmo fio. A carta aos Romanos cita o Antigo Testamento mais de 50 vezes. A carta aos Hebreus, inteira, é uma releitura do livro de Levítico em chave cristã. O Apocalipse cita ou alude a passagens do Antigo Testamento em quase todo versículo, sem nunca abrir aspas para dizer está escrito. E o livro fecha. Apocalipse, escrito por João no fim do primeiro século. E ali, no último capítulo, aparece a costura final. A árvore da vida volta. O rio volta. Deus habita com os humanos. A serpente é derrotada. O cordeiro reina. A noiva, que é a igreja, encontra o noivo. E o livro inteiro acaba com uma palavra que costura tudo. Amém. Uma palavra hebraica, no último versículo do Novo Testamento em grego, vinda dos primeiros livros, em hebraico. Significa assim seja, é firme, é verdadeiro. A última palavra escolhida para fechar a Bíblia inteira é uma palavra que atravessa as línguas, os testamentos, os séculos, e diz simplesmente, é assim. Agora, depois desse percurso, dá para olhar para trás e ver uma coisa que talvez não se via no começo. A Bíblia não é uma sequência de histórias soltas que alguém juntou depois. Não é uma antologia de literatura religiosa antiga. Não é uma coleção de ensinamentos morais. É uma história só, com um arco, com tensão, com promessas feitas no primeiro ato e cumpridas no terceiro. E essa unidade existe apesar de tudo o que deveria torná-la impossível. 40 autores que não combinaram entre si. 1500 anos, 3 línguas, 3 continentes, impérios diferentes, contextos diferentes, pessoas que nunca se encontraram, pessoas que viviam separadas por séculos, pessoas com classes sociais, ocupações e cosmovisões completamente diferentes. Mas quando você junta esses 66 livros e lê do começo ao fim, eles contam uma história única. Promessa em Gênesis 3, aliança em Gênesis 12, padrão de redenção em Êxodo 12, reino em 2 Samuel 7, anúncio em Isaías e Miqueias, silêncio. Cumprimento em Mateus 1, nova criação em Apocalipse 22. E no meio de todas essas passagens, atravessando todos esses séculos, uma figura única, uma promessa caminhando pelas páginas, aquela mesma figura que, na estrada de Emaús, abriu as escrituras para 2 homens cansados, mostrando como tudo, de Moisés até os profetas, falava dele. A gente começou esse vídeo numa estrada empoeirada, e talvez a observação mais reveladora que esse livro carrega seja essa: que ele não foi escrito para ser estudado de longe, como artefato religioso antigo. Foi escrito para fazer o coração arder, como ardeu o coração daqueles 2 homens. Ele é um livro que se entende caminhando dentro da história que ele mesmo conta. E a história que ele conta, do primeiro versículo ao último, é a história de um Deus que não desistiu de morar com a gente. Se esse vídeo te ajudou a enxergar a Bíblia inteira como uma história só, compartilha com alguém que ainda lê o livro como pedaços soltos. Deixa o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Até o próximo vídeo.